Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Doutor Contábil. Hoje estamos aqui com a Jéssica Sena, da GBOT Assessoria de Licitação. Eu sou o Juan Cláudio, sou contador da Fortes Contabilidade e vamos aí desmistificar, né, a assessoria com licitações, as compras aí realizadas com o governo estadual, federal e municipal. Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos aos assuntos. Eu queria entender como é que você entrou, né, nesse universo de licitação. Foi através de um convite. A empresa GBOT Assessoria em Licitação, ela deu início através de três grandes empresários, a Vanessa Santini, a Anabela Roveda e o Luiz Brito, que vivenciavam o mundo com empresários dentro do BNI, que é um grupo de network muito conhecido no mundo todo, e eles sentiram ali a dor desses empresários que tinham vontade, tinham curiosidade de entrar nesse mundo, mas não sabiam por onde começar. Então foi a partir daí que surgiu a GBOT. E em janeiro do ano passado, há exatos um ano, eu recebi a proposta deles para entrar como executiva e estar à frente da empresa aqui na cidade, para cuidar das contas, né? Trazer ali clientes que realmente precisam de ajuda, de suporte técnico, e a gente tem esse serviço para oferecer. Então, foi onde eu fui apresentada ao mundo de licitações, não sabia absolutamente nada, e através desse um ano que eu vim absorvendo o conhecimento que hoje sei, e através dessa oportunidade. Show de bola. O que te fez perceber que muitas empresas poderiam vender para o governo, mas não sabiam? Justamente a questão de ter demanda no mercado e concorrentes que já vendiam ali para o governo. E eu via que tinha empresários ali que tinham convívio conosco, principalmente através do BNI, que tinham o mesmo produto, com um preço muito mais acessível do que a maioria da concorrência, e eles não começavam. Então foi a partir disso que a gente viu que existia ali essa. Tinha um mercado ali que Exatamente. E poderia ser. principalmente demanda, né? Então, a gente via que tinha demanda, tinha concorrentes, que com certeza, pelo preço ali, muitas das empresas que ainda não tinham iniciado poderiam bater esse preço e não começavam porque tinham medo e receio. E uma pergunta bem que isso vem muito à cabeça, né? Hoje, qual é o maior mito que tem referente à licitação? São vários, vários. Se for para listar aqui, são Tem inúmeros. alguns. Mas acho que o mais comum, principalmente, é a questão de pagamento, que o governo não paga. Quando você fala de licitação, forma automaticamente um ponto de interrogação no rosto das pessoas. Bloqueia, né? Não. Porque, não, porque eu ouvi dizer, porque fulano, ciclano, há anos atrás, faliram uma empresa porque o governo não pagou. Porque o governo não pagou. E realmente hoje, depois da nova lei de licitação, que entrou em vigência em 2021, que é a Lei 14.133, mais precisamente no artigo 141, deixa claro essa parte de pagamento, deixa claro que precisa ser fazer valer aquilo que está no contrato. Então, se no contrato que você assinou, que nós chamamos de ata, está dizendo que o pagamento tem que ocorrer por parte do órgão 30 dias após a entrega da nota fiscal, ou mais precisamente após a execução do produto, da entrega do produto ou do serviço, é exatamente os 30 dias que deve se fazer valer. Então, não é 31, não é 35. E isso muitas pessoas não sabem, têm receio e não é assim a nova lei. E isso veio para desmistificar essa parte que o governo não paga. Hoje existem leis que favorecem o fornecedor e deixam claro que nada pode prejudicar a sua empresa. Então, não é porque você entrou num contrato que você está ali às escuras e não sabe o que fazer. Se existe meios de fazer essa cobrança e o governo paga, sim, com toda certeza. É interessante porque eu sempre recomendei quem trabalha com licitação a trabalhar com regime de caixa, justamente para pagar o imposto somente após o recebimento, né? Então, com essa nova lei que tu me passou, a empresa pode optar agora pelo regime de caixa ou competência sem estar necessariamente pensando na questão do fluxo de caixa, se vai Exatamente. receber, né? Hoje, uma grande maioria das licitações, ela vem ali no formato de regime de preço. Então, não precisa. Por exemplo, se você fez uma venda de 300 mil, você ganhou uma licitação de 300 mil, não quer dizer que necessariamente, porque você assinou o contrato, 30 dias após vai chegar ali um empenho para você de 300 mil. O governo ele vai pedir conforme a necessidade. E isso facilita muito, porque você não vai precisar desembolsar 300 mil numa porrada para comprar esses produtos ou para investir em mão de obra, para entregar um serviço em si. Você vai entregar de acordo com a necessidade. Então, se o governo comprou 300 mil num contrato, ele tem um ano, muitas vezes, para executar esse. Então, ele vai pedir de acordo com a necessidade. Pode ser que num mês venha um empenho de 20 mil,
onde você vai se programar dentro de um prazo que ele vai estipular para você se organizar Para atender aqueles para 20 atender mil. aqueles 20 mil. Mês seguinte, pode ser que venha 20, como pode ser que venha 5, como pode ser que venha 40. Isso vai depender, mas toda vez que você recebe um empenho, você tem um prazo para se organizar. E você tem um prazo e um valor ali muito menor do que aquele do contrato que você fechou. E assim vai decorrer, no decorrer dos meses, você vai vendo que vai ser mais leve e mais fácil. Perfeito. E eu já ouvi falar, né? Já tem muito esse boato de disputa injusta, corrupção, né, em licitação. Aí entra. Tem algum nicho que é o estadual, federal ou municipal que tem um maior volume ou já não tem mais, eliminaram isso? Então, aí entra nessa parte da lista dos mitos, né? Não é que seja um mito hoje essa questão da corrupção. É um medo, um receio que todos têm, porque históricos passados deixaram esse rastro, né? E a nova lei de licitação, ela veio justamente para acabar com isso. Por exemplo, a disputa injusta. Nada mais era do que eu, um simples nacional, chegava com o meu preço dentro de uma licitação e encontrava o Juan, que era um regime tributário acima, vamos supor, um lucro real, lucro presumido. Muitas vezes era o meu fornecedor que estava lá, era de quem eu comprava. Então, chegava no momento da disputa, eu não conseguia ter um preço competitivo para ganhar do Juan, Uhum. né? Então, era um receio de muitos empresários, era um receio de muitas empresas. Chegar lá e se deparar com o fornecedor que vendia para ele. Então, não tem preço, obviamente. Então, acabou isso. Hoje é muito nichado. Se você é um simples nacional, você vai concorrer com empresas do mesmo porte, né? Então, a nova lei de licitação, veio muito bem estruturada justamente para direcionar e que seja feito tudo de uma forma clara e transparente que favoreça tanto o governo que está comprando quanto o fornecedor que está vendendo. Então aquelas combinações de Acabou. acabou, pô, uma boa notícia. Até porque hoje em dia, de acordo com a nova lei, os processos de licitação devem ocorrer de forma eletrônica. Então, o pregoeiro só vai saber quais são as empresas que estão concorrendo no momento do pregão. O pregoeiro só vai ter acesso a esses fornecedores no momento da licitação, naquele exato momento na sala de participação. Ele não tem mais aquele acesso que antigamente tinha quando era o presencial, né? Tinha muitos casos, conheço pessoas que já me relataram e falaram, olha, Jéssica, eu já fui preso porque eu tentei pagar propina para o pregoeiro, né? Já fui preso, já passei por situações assim. E é uma coisa que traz o medo para os fornecedores até Para hoje. quem ainda mais quem quer entrar nesse. Exatamente. Por exemplo, eu estou indo lá, estou investindo nisso, estou investindo a energia da minha empresa. Muitas vezes estou contratando uma empresa especializada ou contratei mão de obra especializada para montar um setor interno. E daí chego lá, tem um outro que foi lá e comprou o pregoeiro. Existia. Tinha muitos desses relatos, né? Mas hoje em dia não existe mais. A nova lei de licitação veio para acabar com isso, principalmente para deixar de forma mais regrada. Perfeito, show de bola, notícia boa. E o que é na prática, né? Vender através de licitação Na prática, nada mais é do que uma venda para um garantida. fornecedor. Exatamente. Eu sempre falo para os meus clientes que eu tenho a possibilidade de te apresentar o maior cliente do Brasil. Eu tenho a oportunidade de te apresentar o cliente que vai comprar de você de forma constante, um cliente que vai cumprir com os prazos que vai. Porque hoje em dia você vender para o setor privado, você corre vários riscos. Uhum. E essa nova lei de licitação veio justamente para acabar com isso, para não ter esse risco também, de acordo com o governo, com os órgãos. Então, na prática, é você fechar grandes contratos, é você ter um cliente fixo e o maior cliente do Brasil. Perfeito. E, assim, que tipo de produto ou serviço pode ser vendido para o governo? Tudo, tudo que você imaginar. Eu sempre falo para os meus clientes que o governo compra de um clipe de papel até grandes obras ou serviços especializados. Então, assim, tudo que é preciso comprar dentro de um órgão público, de uma prefeitura. Lembrando que nós atendemos os três polos, municipal, estadual e federal. Então, tudo que é governamental, ele precisa passar por um processo de licitação, né? Independente se vai ser uma licitação comum, se vai ser uma dispensa, independente. Ele tem que passar por um processo de compra. Não é um terceiro ou uma pessoa contratada lá dentro que vai fazer a compra, como acontece no setor privado. Às vezes no setor privado, às vezes não, todos os casos do setor privado, você tem um comprador, você tem um setor de compras para fazer a compra para sua empresa. No governo, no caso, não existe isso, porque tem que passar por um processo.
certo? E esse processo tem que ser seguido à risca. Empresas pequenas, né? Agora, pegando um nicho bem, às vezes MEI, né? Empresa que está aí começando, faturamento baixo, realmente consegue competir é, financeiramente com valores atrativos para o governo, para quem está... Pequeno e médio não só consegue competir, como também consegue ganhar. Existem cotas que favorecem o pequeno e médio empresário. Hoje eu costumo dizer que o governo está desesperado pelo pequeno e médio. Ele quer vender para o pequeno e médio. Por quê? Como eu falei, é tudo Vai nichado. trabalhar com a economia, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, tudo vai favorecer os dois lados. E o pequeno e médio não tem só a oportunidade de participar, mas também tem grande chance de ganhos e tem cotas que favorecem o pequeno e médio empresário. Vou pensar em alguma coisa. Tem alguma coisa para contabilidade? Sempre tem. É sempre bom e interessante a gente sempre estar dando uma olhada. A gente tem ali uma equipe que faz essa consulta, né? Uhum. Para ver qual nicho, quais palavras-chave a contabilidade pode se encaixar em serviços para oferecer ao governo. E a partir disso a gente consegue conversar assim, sobre. Com certeza, vamos conversar. Qual é o primeiro erro de quem acha que a licitação é difícil demais? O primeiro erro é achar que precisa fazer isso sozinho. Você pode. Tem pessoas, eu conheço pessoas que começaram no mundo de licitação de forma sozinha. Né? Autônomas, fazendo Exatamente. estudo, pesquisa. Exatamente. Só que você não precisa passar por tudo isso sozinho, porque a gente sabe que o processo de licitação ele tem etapas. Como qualquer processo, ele precisa seguir cada passo de forma correta, de acordo com aquilo que está escrito no edital, o termo de referência deve ser seguido, toda a documentação deve estar ok e tal. Então, quando a pessoa ela tenta fazer isso sozinha, ela se depara com toda essa burocracia, ela trava. E ela deve, às vezes, focar assim, ela acaba olhando só, às vezes, para o próprio município. Mas, Exato, às vezes, tem um município lá no Paraná, exato. né, que está precisando do produto dele, do serviço dele. Isso vai depender muito da questão de logística, né? Hoje, se você parar para avaliar aquilo que você tem a oferecer e você sabe que você tem a capacidade de atender outros estados, nossa, é um leque de opções, é um mar de opções, né? Uhum. Se você identifica que dentro do teu estado seria melhor para você, você vai saber avaliar, porque você, no momento que você vai precificar, você já vai ter uma ideia da questão de logística, de como vai entregar dentro do prazo, frete e tudo Custo, mais. né? Então, tudo aquilo que vai gerar custo para você, você vai ter a ideia a partir disso. Então, isso tudo é uma questão de se analisar, né? E sentar e alinhar as expectativas para que você consiga se direcionar e dar o primeiro passo no local certo. Tem clientes que começaram com cidades próximas, meses após já atacaram o estado e hoje estão vendendo no Brasil todo. Isso vai depender muito de uma análise e de um Do tamanho da acompanhamento. empresa, E né? do tamanho da tua empresa, obviamente. Perfeito. O que a empresa precisa para estar pronta para começar uma licitação e quais são os primeiros passos? Olha, a parte principal, que eu sempre falo para os meus clientes, às vezes tem clientes que chegam para mim e falam: Olha, Jéssica, achei interessante, quero começar a vender para o governo, ou sempre tive essa curiosidade, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? O primeiro passo é saber se você está com o teu contábil correto, se você está com os teus impostos em dia. Se você sabe essa informação, é o primeiro passo que você tem que dar para você poder dar início nesse mundo. Então, assim, a parte contábil conta muito. E você estando dentro disso, tá com os seus impostos em dias, não importa se você tem parcelamento de acordo com a certidão dizendo que você está com tudo pago dentro do prazo, tudo com tudo certinho. É que no momento que que os impostos estão parcelados, eles estão em dia. Ok. Né? Vai vir para você ali a certidão correta, que está tudo certo, tudo em dia, e isso ali já é a documentação necessária. Então, tenho dívida lá, mas eu estou pagando, parcelei, não importa. Se está em dia, está ali a mensalidade em dia, você é apto para começar. E referente a uma dúvida que surgiu, referente à CND, né? Ela tem geralmente uns 90 dias, 120 dias de prazo. Uhum. Aquela CND, ela serve Dentro do do prazo, prazo, ela tem exatamente. validade. Quando você tem um setor, como a nossa assessoria disponibiliza, tem um setor que todo mês, ali todo dia primeiro de cada mês, eles fazem um pente fino em cada uma das documentações dos nossos clientes, das clientes que estão na nossa carteira. Então, eles vão verificar se a tua CND está dentro do prazo, eles vão verificar se está perto do vencimento, muitas vezes próximo de alguma licitação dentro do mês, isso também não pode acontecer,
e eles sempre vão avisar. Se tem alguma coisa para fazer o pagamento, eles vão avisar para os nossos clientes para que esteja tudo ok, tem dia e que nossa equipe não se depare com nenhuma surpresa no decorrer da licitação, no decorrer do processo. Perfeito. Precisa ter um histórico, um capital alto, capital de giro, dinheiro em caixa ou até estrutura grande para participar? Não. Tenho clientes que têm no KINAI a oportunidade de venda, tem no KINAI a possibilidade de vender determinado produto, verifica dentro do edital que ele tem aquele produto que é interessante para ele vender e ele só vai fazer a compra a partir do momento que ele recebe o empenho. Então, ele só vai precisar investir, ver quanto ele vai investir de acordo com o empenho que ele está recebendo. Então, não precisa. O que a gente sempre pede que tenha era um histórico, né? Que a gente chama de atestado de capacidade técnica, que é um comprovante de que você consegue realmente atender a demanda dentro daquele edital. Porque você pode ganhar uma licitação, se você não tiver como provar que você consegue atender aquilo ali, ou pelo menos 50% daquele valor que você ganhou, você pode ser desclassificado. Então, o atestado de capacidade técnica é fundamental. O que seria esse atestado? Eu forneci para o Juan, que é privado. Vamos supor que eu vendi lá para ele uma obra de 300 mil. E eu vou participar de uma licitação que está pedindo ali 600 mil. Eu entreguei para o Juan recebeu a nota fiscal, tudo certinho. Isso ali já conta como Que você tem acervo. capacidade de atender pelo menos Exatamente. Então, 50%. somando várias notas, isso também é um montante que a gente chama de acervo para que a gente consiga apresentar para o governo e mostrar que você realmente consegue atender essa demanda. Então, histórico você precisa ter. Se você já é um fornecedor, se você já é um prestador de serviço, que você tem ali uma rotatividade de notas fiscais, você está atendendo o setor privado, isso também serve para um atestado. Show de bola. Qual é o maior risco que uma empresa tem de entrar numa licitação sem preparo? Aonde eles erram? No preço, na documentação, na gestão? O maior risco é a questão da falência, ou um grande prejuízo. Então, ali voltando para a parte de precificação, é o que vai determinar se isso vai acontecer na tua empresa ou Se não. vai ser rentável? Exatamente. Se você não souber precificar, de nada adianta você ter a documentação exata e perfeita do jeito que está pedindo, de nada adianta você ter um setor próprio para isso, ou ter contratado uma empresa especializada para isso, para fazer para você, de nada adianta. Isso não assegura que, primeiro, você vai ganhar uma licitação, não vai te assegurar, se você não tiver um bom preço. Você pode estar todo equipado, uma empresa contratada para isso, ou um setor criado para isso, documentação, ok. Se você não souber precificar, você pode falir. Por quê? Muitas pessoas entram na emoção, eu vejo muito isso, tá? Porque eu mostro a demanda antes de fechar um contrato, antes de mostrar o nosso serviço, nós vamos atrás para entender se aquela empresa tem demanda, ou seja, se vai ter um fluxo de compras por parte do governo. Então, conforme a gente vai verificando isso, a gente chega com os arquivos de editais, onde tem lá o valor estipulado pelo governo, que é o valor sugerido pelo governo que ele pagaria por determinado item. E eu vejo muito os olhares brilhando. A pessoa, nossa, R$ 100, isso aí eu vendo por 7. R$ 7 eu vendo, peraí. Mas você está calculando os seus impostos? Você está calculando o que você vai gastar de frete? Você está calculando todos os encargos por trás disso ou você só está colocando o valor final do produto daquilo que você compra do seu fornecedor? Isso pesa muito, porque se você entra num registro de um regime de preço, por exemplo, você vai ter que segurar esse valor durante o tempo de contrato. Se for um ano, você tem que se assegurar e ter certeza que a sua empresa vai conseguir arcar com aquele valor que você precificou. É aquela coisa, às vezes os custos estão ali para aqueles 10 funcionários. Ele ganha licitação, ele precisa dobrar o número de funcionários. Exatamente. Então, o custo com folha, tudo, já dobrou. As vendas vão condizer para cobrir todos esses custos, né? Exatamente. Então, tudo tem que ser calculado, devidamente calculado. E colocar tudo na ponta do lápis faz total diferença e evita possíveis transtornos, como prejuízo. Até eu tenho um caso, que eu queria colocar como exemplo, que é um membro do BNI, ele veio me relatar essa dor que ele passou, essa experiência que ele teve com licitação, ainda de muitos anos atrás, antes da nova lei de licitação e tudo mais. Ele foi participar de um pregão em outro estado, ainda na modalidade presencial, e ele chegou todo animado com a proposta dele, apresentou a proposta dele e ganhou. No momento que ele fez essa precificação, por ele ser
a única pessoa que estava cuidando dessa questão, do início ao fim do processo, ele que leu o termo de referência, ele que precificou, ele que foi participar da licitação, era eu presa. Ele estava à frente de tudo. E no momento ali de ler o termo de referência, é o que eu chamo de leitura automática, né? Passou o olho ali. Por dedução, tu leu ali o começo da palavra, tu já deduz o que é o final, né? Ele deixou passar despercebido que o programa determinado que estava pedindo naquele termo de referência era um programa que nem existia no mercado. Era um programa acima do que ele tinha, e olha que ele tinha esse programa atualizado de acordo com o ano, com o nível e tal. E ele acabou deixando passar isso despercebido. Ele não viu que existia uma letra no final que estava errada. E ele precificou. Se você precificou, ganhou e assinou um contrato, você é obrigado a entregar aquilo que está no contrato. E ele foi pro hotel, chegou no hotel, deu um start, vou ler de novo o contrato que eu assinei. E no momento que ele foi ler, ele percebeu o erro dele. E ele entrou em desespero. No mesmo momento, ele tentou ligar para um e para outro que estava lá da equipe do comitê da licitação. E a primeira pessoa que atendeu ele falou assim, olha, se não tem, cria. Mas você tem que entregar aquilo que está no termo de referência. Ele entrou em desespero, porque na época o que ele me passou foi que era mais barato pagar a multa da quebra de contrato do que criar um novo programa. Desenvolver um programa. E ele entrou em desespero. Aí, quando chegou no dia seguinte, ele precisava se apresentar novamente para o comitê. E quando ele chegou lá, ele procurou um outro, comentou ali, uma das pessoas deu a luz, olhou para ele e falou, não, fica tranquilo, nós vamos criar um adendo, vamos fazer essa modificação ali dentro, você assina, tá tudo certo. Então, assim, se ele não tivesse tido esse start de ler o contrato... Logo em seguida, né? Logo em seguida... De imediato. Ele teria passado por uma falência, com certeza, ou com um grande prejuízo, porque o contrato era um contrato alto e, obviamente, a multa também era alta, por quebra de contrato. Então, estar sempre preparado a esses detalhes faz toda a diferença. E saber precificar, ler o termo de referência, que é o que a gente fala que é a parte mais importante de um edital. Quando eu vou, às vezes, conhecer alguma empresa que já teve alguma experiência com licitação, a primeira coisa que me falam é, meu Deus, às vezes tem que ler um arquivo de 80, 100 páginas. Não necessariamente. A parte que mais te interessa se chama termo de referência. Lá vai estar descrito o produto, o tempo, tudo que você precisa saber, precisa levar em consideração que vai estar no teu contrato ou na tua ata, está dentro desse termo de referência. Então, você tem que ter esse preparo e esses gatilhos para que você consiga entender aquilo que você está fazendo e saiba fazer de forma correta. Hoje, tu tens alguma ferramenta ou um sistema que auxilia vocês nisso? Sim. A GBOT hoje é uma empresa especializada em licitação. Nós temos vivência dentro do nosso dia a dia licitação. Então, nós temos uma equipe formada para buscar editais qualificados de acordo com a documentação. Temos a nossa equipe que vai fazer a alimentação dos portais, onde você vai participar de licitação, que vai entrar no momento do pregão, que vai participar por você. Então, vai deixar isso tudo de forma mais leve, que você vai... A única coisa que você vai precisar fazer, os nossos clientes precisam fazer, é saber precificar. É sentar na frente do computador e precificar. Toda a parte técnica, seja técnica, jurídica, somos nós que fazemos. Nós temos uma equipe também jurídica dentro do nosso escritório que cuida, por exemplo, de recursos, impugnação, esclarecimentos. Hoje nós temos a autonomia de, se precisar, parar o processo de licitação para esclarecer a dúvida de um fornecedor. Por exemplo, tem lá um produto no edital que está pedindo para o Juan, para a empresa do Juan. O Juan sabe o que está vendendo, ele sabe o que tem no mercado, mas ele está lendo ali o edital e aquilo ali não tem coerência. Aquilo ali não bate com o que tem no mercado, não bate com o que está disponível para venda. Eles estão pedindo algo que nem foi criado ainda. Exatamente, que foi o caso ali do membro que eu comentei. Então, o Juan vai nos notificar, opa, peraí, isso aqui não existe. Eu vendo isso aqui não tem no mercado. Então, nós, no momento que vocês notificam a nossa equipe, o nosso setor jurídico entra com recurso de esclarecimento. Nós precisamos entrar com um pedido, parar o processo licitatório para que o órgão se oriente, se atualize e refaça a solicitação de acordo com aquilo que tem no mercado. Então, existem várias ferramentas que nossa vivência dia a dia dentro de licitação favorecem as empresas que nos contratam. Perfeito. E o quanto uma contabilidade organizada influencia na participação de licitação? Eu falo e brinco que mais de 1000%, não é nem 100%, é mais de 1000%. Por quê? Se a tua parte contábil não está de acordo, o teu balanço não está feito de maneira correta,
E certo? Se tiver discrepância de... Exatamente. Se estiver ali sonegando impostos e estiver com tudo bagunçado, isso vai te prejudicar. Então, se você tem hoje uma conexão boa com a tua contabilidade, você está ali de acordo, seguindo todos os passos que a tua contabilidade está te passando, porque nada mais, nada menos que a tua contabilidade é a tua saúde, é a saúde da tua empresa, Uhum. certo? Então, se a tua contabilidade está te avisando, olha, peraí, faz por aqui que é o certo, né? Vai por aqui que esse é o caminho. E você não está ouvindo, nem adianta você começar no mundo de licitação. Porque precisa estar completamente de acordo com as leis e principalmente com a parte documental. E a contabilidade faz toda a diferença. E, assim, né, que conselho você daria para quem quer vender para o governo de forma segura? Eu vou dar 3 dicas, vou ranquear para vocês. Existe 3 meios, né, de forma segura. A primeira opção, que ficou em terceiro lugar nesse ranking, é a parte de você estudar sobre o assunto. Você pode pagar cursos, hoje existe no mercado vários cursos e plataformas que você pode entender melhor sobre o assunto e seguir cada passo de forma que não venha te prejudicar. Porém, isso vai tomar muito seu tempo, né? Então, ali você vai aprender, fazer, obviamente, só que vai tomar muito teu tempo e você vai ter que colocar a mão na massa igual, você vai ter que entrar na luta braçalmente, como se diz assim. Então, você vai ter que colocar a mão na massa. Essa é a terceira opção. A segunda opção é a questão de você contratar um consultor, tá? Hoje no mercado existe 2 tipos de profissional quando fala de licitação. Você tem um advogado especialista nessa área, que vai te dar as dicas, mas de qualquer forma você vai ter que colocar a mão na massa, porque ele vai te ensinar o caminho das pedras, mas você que vai ter que caminhar por elas. Então, um consultor. E dentro disso ainda, dentro desse mesmo tópico, talvez criar um setor de licitação, o que eu acho muito difícil, porque hoje achar mão de obra especializada é muito complicado. E você criar um setor dentro da tua empresa para participar com Vai grande onerar muito, escala, né? exatamente. Às vezes você vai colocar ali 6 profissionais para fazer e conseguir atender a demanda de vários processos. Porque, obviamente, você não vai contratar uma pessoa para participar de uma licitação por mês, Uhum. né? Tu vai querer isso, aquilo ali em grande escala. Então, pelo menos 6 pessoas. Ou você contrata um consultor, ou você contrata 6 pessoas para criar um setor dentro da tua empresa. Tem essa opção, que é a segunda opção. E a primeira opção, que é o top 1, que eu com certeza, com toda a vivência que a gente está tendo hoje no mundo de licitação, que eu principalmente estou tendo, que eu posso dizer que facilita muito para vocês, é a questão de uma assessoria especializada. Porque, como eu falei, hoje a nossa equipe, por exemplo, a Gbot Assessoria em Licitações, nós temos o técnico que vai olhar a tua documentação, vai ver se está tudo ok, vai estar ali em contato direto com você e a sua contabilidade para poder se orientar, muitas vezes orientar a própria contabilidade em algumas situações, vai buscar os editais para você, então você não vai precisar ficar procurando em sites aleatórios. Nossa equipe vai fazer isso, os nossos técnicos vão fazer isso, vão alimentar um portal para você onde você vai em 2, 3 cliques somente escolher aquilo que você quer precificar e colocar o teu preço. Você vai mandar essa proposta para frente, automaticamente a nossa equipe vai receber, eles vão cadastrar essa proposta no site da licitação e vai entrar na parte da licitação, vai entrar na participação em si. Eles vão acompanhar se existe alguma possibilidade de recurso, eles vão notificar o nosso setor jurídico. Hoje nós temos uma advogada que ela tem mais de 8 anos de experiência somente em licitações públicas. E ela está dentro de todos os grupos dos nossos clientes. Então, quando o nosso técnico ele identifica que tem algum tipo de dúvida, que é algo jurídico, ele já aciona ela já entra com recurso se necessário, ela já entra com recurso de esclarecimento, impugnação, ela vai fazer toda essa parte burocrática voltada ao jurídico. Os nossos técnicos fazem a parte burocrática em volta da documentação, de buscas qualificadas, que realmente sejam buscas que vão estar de acordo com a tua documentação, que não vai correr o risco de você chegar lá e ser desclassificado porque tem algum problema na documentação, né? Então, nossa equipe hoje é uma equipe formada, que eu vou falar ali, aquelas 6 pessoas da contratação do segundo tópico, com certeza você tem dentro da nossa assessoria, até muito mais pessoas envolvidas, que vai fazer esse processo todo para você, que vai facilitar a tua vida e vai fazer com que você simplesmente sente na frente do computador e precifique. É só isso que você precisa se preocupar. E, obviamente, nós não conseguimos assinar nada por vocês. Nós, muitas vezes, temos acesso a meios de fazer essa assinatura, mas, por lei, isso, né, não é permitido.
E, obviamente, nós não vamos assinar nada que vocês não leram, porque Uhum. isso vai determinar aquilo que vai reger a sua empresa, né? Então, são contratos muitas vezes altos. Então, você vai ter que parar para precificar e vai ter que parar para assinar. Então, a nossa advogada verifica toda a documentação, manda para vocês e fala, ó, tá tudo ok, pode assinar, tá de acordo com o edital. Agora vocês podem assinar. E ali a gente só notifica vocês que o contrato está na mão. Aí vocês fazem a parte de vocês, que é entregar. Após vocês entregar o produto e serviço, volta para a gente, caso necessário, entrar com meios jurídicos dentro da lei para fazer a cobrança desse órgão, para certificar que o órgão vai pagar dentro do prazo previsto. Então, muitas vezes, volta lá na pergunta que você me fez a respeito do mito, quando você pensa que o órgão não vai pagar, deu os 30 dias ali, ou deu o prazo que está estipulado no teu contrato, se vocês verificarem que não caiu na tua conta, você pode acionar a assessoria e nós entramos com os meios jurídicos para cobrar, garantindo que o órgão, a prefeitura em si, vai pagar dentro do prazo de no máximo 5 dias após os meios de cobrança. Perfeito. Então, eu acho de suma importância, né? Então, a empresa, ela pode terceirizar ou contratar profissionais da contabilidade. E a mesma coisa com licitação. Ele pode contratar os profissionais para fazer todo o processo, só que como é a contabilidade, que geralmente é terceirizado, né? Uhum. Eu acho que, vendo agora todo esse entendimento que tu me passou, a melhor solução é contratar a GBot para resolver ter todo esse estudo, né? Exatamente. Com maior segurança, porque ninguém quer participar de uma licitação para ter um prejuízo, né? É Ou você só que para for. chegar e dizer assim, não, eu ganhei uma licitação. Não estás ganhando dinheiro, né? Tu Exatamente. vai Às ter vezes tu um ganhou apenas lucro. um contrato que você vai ter que arcar, mas aquilo ele está te trazendo algum tipo de retorno. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado, com certeza. Perfeito. Me diz, que empresa tu gostaria de estar ajudando hoje? Com toda certeza, o pequeno e médio. Não tem nada que descreva a sensação de escutar hoje. A maioria dos meus clientes são pequenos e médios. Isso não está desabonando os grandes empresários, não está desabonando. Não estou querendo dizer que grandes empresas ou empresas de grande porte não podem participar. Podem, são nichados para isso também, vão competir de igual para igual com empresas do mesmo tamanho. Só que o pequeno e médio é gratificante ver eles crescendo através de licitações. Eu estive agora semana passada visitando um cliente meu, que ele pediu uma reunião, fui lá pensando, meu Deus, está ganhando com constância, né, toda semana e tal. Vou lá ver o que ele quer, o que será que ele quer me conversar comigo pessoalmente. Uhum. E ele olhou para mim e falou, só estou te chamando aqui para te avisar que vou colocar outro CNPJ aqui e eu quero continuar, só que agora com outro CNPJ. E eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou, porque eu bati o teto do Simples Pô, que legal. e graças às licitações que eu estou ganhando, e eu não quero perder mais isso, então eu estou abrindo um outro CNPJ e vamos Mantendo embora. o contrato com Exatamente. vocês. Quero manter e vamos embora. E até agradeceu, ele disse que era muito grato à pessoa que indicou a nossa empresa para ele, porque ele tinha curiosidade sobre o assunto, mas nunca foi atrás nem nada por não ter Falta de esse informação, né? conhecimento, como ele falou, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para me deslocar daqui para outros estados para aprender. E vocês trouxeram todo esse Mastigado, né? suporte Tudo. mastigado. Ontem mesmo ele me ligou e falou, Jéssica, entra no meu login e senha ali, fazendo um favor, e precifica para mim, porque eu tô aqui no sítio e eu não quero perder essa licitação. Então, já no mesmo momento, acionei nosso técnico. O técnico foi lá e precificou para ele, de acordo com aquilo que ele solicitou, mandou para ele conferir. Ele conferiu, nós demos sequência. Se eu não me engano, a participação da licitação é hoje ou amanhã. Então, todo esse suporte, ou você tem um setor dentro da tua empresa para fazer isso, como eu conheço várias empresas aqui em Blumenau, que tem um setor especializado em licitação, com 6, 10 colaboradores para fazer isso todos os dias e participar em grande escala, que batem muitas vezes a meta no primeiro dia do mês, né? Ou você tem uma assessoria, que sai muito mais barato e dá muito menos dor de Mais cabeça, para falar muito segurança. mais segurança, não é nem dar menos dor de cabeça, não te dá dor de cabeça nenhuma, porque a única coisa que você precisa fazer é sentar e Não é nem a precificar. segurança do estudo da licitação, mas quando você contrata um funcionário, você está sujeito a ele estar cuidando de um produto, né? De um processo ali. E aí ele chega e pede a conta.
Exatamente. E aí? Exatamente. Você está Quem é que lidando com estava fazendo pessoas. aquilo, né? Está se tratando com pessoas, então está sujeito a isso. Com certeza. Né? Então, assim, é um contrato enorme. A pessoa não vai conseguir vir essa semana. Né? Exatamente. Então, assim, contratar o serviço de vocês, eu acho que traz muita essa... Segurança e tranquilidade. De, Essas duas é, palavras. e a gente busca por isso, né? A gente quer Exatamente. contratar serviços de qualidade para ter essa... É o que eu sempre falo. A assessoria, ela traz uma solução. Uma solução em vários setores. Uhum. Então, onde você está aumentando o teu fluxo de venda, você está tendo processos eliminados, porque você não vai precisar passar por toda aquela burocracia de tentar fazer sozinho. Então, assim, a assessoria em si, ela, em uma única palavra que se resume é solução. Hoje nós conseguimos trazer isso aos nossos clientes e está dando muito certo. Parabéns. Tu comentou ali de ajudar os pequenos e médios. Eu também tenho empresas grandes aqui, mas eu entendo essa... É gratificante. Exatamente. Tu identificar um cliente que está ali, que está começando, né? Dando os primeiros faturamentos ali em dezenas, daqui a pouco está em centenas, né? Exatamente. E aí chega em milhares, e aí tu via ele que vendeu, né, o almoço para comer a janta, e aí hoje ele está lá podendo, Exatamente. tá tendo funcionários, tendo muitos, né? Isso é muito gratificante. Com certeza, eu entendo bem isso. Você comentou do BNI, né? Gostaria que tu me explicasse, já sabendo, mas como os nossos espectadores, né? Gostaria de entender, explicar um pouquinho do BNI. E quem no BNI seria um parceiro ideal para ti? Explicar sobre o que é o BNI. Vamos lá. O BNI nada mais é do que uma ferramenta a mais para o seu negócio. Hoje, eu vou falar bem sincero, eu não preciso fazer prospecção fria de clientes. O próprio BNI, a rede de network que o BNI me proporciona toda semana, faz essa prospecção para mim, trazendo clientes com toda certeza quente, que a gente chama de prospecção quente, né? Uhum. Leads quentes. Então, o BNI nada mais é do que a nossa primeira opção de prospecção. Nada mais é do que isso. É essa seleção correta, direta de um cliente que sabe o que quer, e através de indicações garantidas, indicações de empresas que também já conhecem nosso trabalho, que tem uma vivência toda semana conosco, nos proporciona. Então, o BNI Business Network International, né? É uma comunidade de empresários que se encontra semanalmente para trocar referências, trocar aprendizados, que vai trazer aumento e um fluxo maior de clientes e de negócios para sua empresa. Então, para mim, hoje o BNI é a melhor ferramenta que tem, essa questão de prospecção. E a sua segunda pergunta foi? Um parceiro estratégico ideal. Com certeza, falar de estratégia, contabilidades. Vocês sabem exatamente como está a situação contábil de cada empresa. Uhum. E vocês conseguem, a partir disso, orientar o seu cliente de que isso também é uma opção de aumentar o seu faturamento. Vender para o governo é uma opção, né? E desmistificar essa questão de que as pessoas têm medo de vender para o governo, muitas vezes por ouvir isso, ouvir aquilo outro do passado, e Uhum. não saber como existe hoje meios e formas que protegem o fornecedor. Então, a contabilidade é a melhor opção estratégica hoje para mim, né? Eu acredito que várias contabilidades olhando hoje esse podcast vai tirar dúvidas se ainda tem, né, a respeito Uhum. do assunto. Com toda certeza vai girar. Você passou aqui muitas coisas que é extremamente... Mudou muita coisa, e esses mitos, esses medos que os nossos clientes têm, a gente vai poder repassar para eles, Com certeza. né, todas essas atualizações. E como tu comentou ali, a contabilidade, às vezes, a pessoa, a empresa quer participar, mas ela não está com a contabilidade em dia, não está com a parte de impostos em dias. Então, assim, eu pegar na mão do cliente, organizar a casa dele para depois passar para vocês da GBot. Exatamente. Uma coisa mais, não, agora a empresa está regular, ela pode estar trabalhando com Com vocês. certeza é uma parceria que vai ser de grande sucesso. É literalmente como você falou, é pegar um na mão do outro e nós temos a solução. Você tem a organização Uhum. e nós temos a parte técnica e jurídica para auxiliá-los do começo ao fim. Assim acontece, né? Tu comentou que o governo hoje ele paga, né? Mas se tiver uma situação de atrasou o boleto, o que que a GBot pode estar instruindo? O que que a GBot faz se acontece de uma prefeitura ou um estado Não. atrasar um pagamento que pode Aí surgir? temos vários meios de cobrança E e vocês dentro fazem desse isso? nós fazemos para justamente garantir um suporte jurídico, né? Então hoje
a nova lei de licitação diz que se esse órgão não cumprir com o pagamento dentro do prazo previsto, ele pode ser notificado e não só o órgão em si sofrer uma penalidade, mas também o gestor, O né? presidente, o O prefeito, prefeito, o gestor daquele órgão pode ser penalizado. Então, como eu falei, existem meios de fazer essa cobrança. Hoje, nossa equipe jurídica está aí para fazer isso. Tudo respaldado pela parte jurídica, né? Então, nós temos uma equipe jurídica para fazer isso, garantindo com que a lei seja cumprida. cumprida. Então, nada pode sobressair a lei, né? E eles sabem disso também. Todos os gestores sabem disso, independente se é municipal, estadual ou federal, eles sabem que eles podem Eles ser vão dar um notificados. jeito de pagar. Eles vão dar um jeito de pagar. A lei de responsabilidade pública está ali para isso. E com certeza todos esses gestores passaram para entender um pouquinho melhor sobre a lei, para entender aonde eles podem ser prejudicados, para entender aonde o órgão em si pode ser prejudicado caso isso não seja cumprido. Já passamos por várias situações parecidas com o que você acabou de me relatar, todas resolvidas com total êxito. E no momento que a gente entrou com as formas de cobrança, os órgãos já entraram com o pagamento. Perfeito. Então é mais uma segurança e tranquilidade para vocês venderem o seu produto, o seu serviço para o governo, Com né? certeza. E onde as pessoas podem conhecer a Gbot? Então, a Gbot hoje, ela está com um nome novo, né? Acabamos de patentear a marca. Com isso, a gente acabou fazendo algumas alterações. Estamos mudando o site e o Instagram. Então, a conta do Instagram, posso deixar o arroba aqui, mas é uma conta nova, justamente por causa da marca que foi recentemente patenteada. E o site também. Mas a forma mais comum de você me achar é no VNI. Hoje, no VNI em Blumenau, nós temos 5 grupos ativos e um grupo em formação. Dentro desses 5 grupos que estão ativos, em qualquer um deles, caso você seja convidado por algum empresário para estar presente no BNI, você comentou sobre a licitação, eles vão nos direcionar. Vamos Eles falar vão, exatamente, da eles vão Gbot. indicar a nossa empresa, porque praticamente todos eles já ouviram falar da empresa, já tem uma vivência ou conhece alguém Vocês são que já referência. participa, somos referência. Pô, legal, muito bacana. Quero agradecer você, Obrigada. né, por desmistificar o universo das licitações para gente, elucidar bastante mitos, né, medos e receios que a gente possam, né, eu como contador, com os meus clientes, ou a empresa que quer começar nesse ramo. E esse foi mais um a um com o Dr. Contábil, conectando empresários e oportunidades com decisões mais inteligentes. Se você é empresário e quer crescer com clareza e segurança, acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço. Obrigado, Jéssica. Sucesso para vocês, tá?